A gente tem já um convidado que vai participar do programa ao vivo aqui do Download da Notícia e a gente já vai agradecer exatamente esta participação. A gente vai trazer exatamente todo o assunto, todo o tema aqui voltado em relação à música, né, que é em Santo André. A Flauta Mágica retorna à cidade após 28 anos. A ópera A Flauta Mágica, voltando a Santo André depois de todo esse período de 28 anos. A obra foi a segunda apresentada pela Orquestra Sinfônica de Santo André em 1998, sob a regência do maestro Flávio Florenzi. Cantada integralmente em português, a montagem propõe uma escuta mais próxima e sensível da narrativa, criando pontes entre a complexidade simbólica de Mozart e a realidade brasileira contemporânea. A encenação revisita as relações entre os personagens e as dinâmicas do poder da ópera, ampliando perspectivas e abrindo espaço para novas camadas de sentido. As apresentações acontecendo no Teatro Municipal de Santo André, no dia 28 de fevereiro, às 18 horas, entrada franca, retirada de ingresso uma hora antes na bilheteria. E tem também no dia 1º de março, às 5 da tarde, no Teatro Bacarelli, em Heliópolis, aqui em São Paulo. Ingressos a R$20 inteira, R$10 a meia, oportunidade para o público reencontrar os maiores clássicos da ópera mundial em uma nova leitura. E a gente vai, então, conversar com o nosso convidado, o maestro Abel Rocha, gentilmente aqui conversando com a gente no Download da Notícia. Maestro, bom dia, aqui é o Fred Júnior, prazer conversar. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, o retorno, depois de 28 anos, da Flauta Mágica, apresentação em Santo André e também em Heliópolis. Um abraço, bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes aqui da Guardiã da Notícia. Para nós, da Sinfônica de Santo André, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar essa notícia, essa novidade que vai ser a ópera Flauta Mágica, que vai acontecer agora, sábado, às 18 horas, lá no Teatro Municipal de Santo André. Mesmo as pessoas, eu não costumo ouvir ópera, nunca ouvi ópera, ouviu sim. Tenho certeza que quando você for assistir a Flauta Mágica, você vai reconhecer muitas das músicas que aparecem lá, que elas estão no cotidiano das pessoas, em situações muito distintas, desde comercial de brinquedo para criança, até memes de internet, principalmente com a área da Rainha da Noite, que é uma das áreas mais famosas do repertório, que já ganhou versões em português, do Edson Cordeiro, que é um grande cantor, que assim, daqui da cidade de Santo André, que fez um clipe uma vez com Cássia Eller, e os dois misturavam a área da Rainha da Noite com Satisfaction. Então, são números que são sempre eternos no repertório musical de todas as culturas. E trazer a ópera em português de volta para Santo André é uma coisa muito importante, porque desde que o mundo é mundo, a ópera sempre foi cantada na língua das pessoas que assistiam. Foi só depois do advento da gravação, lá pelos anos 70, que as óperas passaram a ser gravadas na sua língua original e todo mundo passou a achar que elas deviam ser cantadas na língua que elas foram escritas. Mas até hoje em dia, muitos teatros pelo mundo inteiro cantam as óperas na língua do seu público, exatamente para você ter essa interação mais direta, reconhecer o espetáculo. E a Flauta é isso, é uma ópera do Mozart, super famosa pelas suas músicas e que é sempre uma história universal, né? Essa história da superação das dificuldades, da iniciação do ser humano na sua fase adulta, né, da transformação da alma jovem na alma de um adulto pleno e realizado, num pouco de embate entre o bem e o mal que sempre vai existir, mas isso tudo colocado dentro desses parâmetros século XXI. Quem somos nós, onde estamos, né? Qual vai ser essa história desses vários heróis de várias camadas, o Tamino e a Pamina, esse casal lírico que representa muito dos valores do ser humano moderno, ou mesmo do outro casal, Papageno e Papagena, que é aquelas pessoas mais pé no chão, que não estão preocupadas com grandes discussões filosóficas, mas com o que eles vão ter para comer, o trabalho que ele vai ter no dia seguinte. Então, as óperas ficam porque elas sempre falam de temas muito universais. E é isso que nós vamos trazer nesse fim de semana. E mais, até mostrando, né, o brilhantismo exatamente do Mozart, né? A gente está falando de algo de 1791, né? E a gente está falando estamos em 2026. Gostaria que o maestro pudesse falar um pouquinho dessa ligação, né? Depois de tanto tempo depois, a integração da música, o quanto ela ainda é tão verdadeira, tão próxima de nós, né? Por mais tanto tempo depois.
Então, muitas vezes a gente não percebe, quando a gente fica muito ligado só no repertório contemporâneo nosso, que está sendo feito hoje em dia, a gente às vezes não se dá conta de quem foram essas pessoas que no passado propuseram coisas tão fortes e tão inovadoras na história, e ficaram para o resto da história musical, da história do planeta como um todo, né? Nós somos fruto dos nossos passados, dessas pessoas que foram geniais nas suas épocas, que apresentaram novidades que entraram no dia a dia de todo mundo. Então, é uma música que sempre cativou, sempre esteve presente, como eu falei, ela não está só no palco dos grandes teatros, mas ela está no dia a dia de comercial de televisão, desenho animado de criança, meme de internet, sem a gente saber quem é o autor, na verdade, né? Isso acontece com vários outros compositores. E para nós também esse é um momento muito significativo, porque a gente vai ser a primeira ópera apresentada lá em Heliópolis, né? O Instituto Baccarelli acabou de inaugurar o seu teatro lá na comunidade, é o Teatro Baccarelli, que agora está com uma programação enorme ali na região, voltada para música de concerto, teatro, dança, cinema, coral, então tem muita programação, e nós vamos ter a honra de fazer a primeira ópera, e uma ópera em português, ali nesse novo teatro de Heliópolis, que é o Teatro Baccarelli. Quer dizer, trazer, na verdade, um tanto da tradição, com essa cara de modernidade, cantando em português, discutindo assuntos modernos, né, na adaptação. A tradução nos permite isso, né, sempre adaptar o texto para situações do nosso cotidiano, dentro de um espaço que está sendo inaugurado para uma região da cidade que carece de equipamentos públicos de cultura. Aliás, o Instituto Baccarelli faz um importante trabalho, né, em relação à música, né, trazendo e levando a comunidade de Heliópolis, né. Eu tenho até uma proximidade com o Wilson Simoninha, né, que também é um dos participantes, né, do Instituto Baccarelli, sempre com apresentações muito bonitas ali na região. Ele é um dos mentores. E tem uma coisa muito legal, que vários dos músicos da Sinfônica de Santo André são professores do Instituto Baccarelli, né? Então existe uma relação não só dessa parceria artística, mas uma relação filosófica, inclusive, ali, né? Onde os músicos que tocam na Sinfônica de Santo André, que são profissionais da Sinfônica de Santo André, são super engajados nessa formação musical que o Instituto Baccarelli oferece. Mas exatamente chegar mais longe, né? A música é alcançar mais pessoas. No mundo de hoje, da tecnologia, de tudo no celular, um mundo um pouco mais individualista do que um mundo coletivo, apesar que a música também se tornando digital tem um alcance muito maior, inclusive, né, do que antigamente, mas qual é esse grande desafio para trazer esse novo público, né? Os mais jovens se interessarem por ópera, né? Eu acho que o fato de ser em português, acho que traz um atrativo de buscar também a pessoa começar a ter essa iniciação se não tem esse conhecimento da ópera. Qual é a importância e qual é esse trabalho sendo feito? Se é um trabalho de formiguinha, exatamente para colocar uma semente para que a pessoa se interesse e também acompanhe espetáculos como a Flauta Mágica. Olha, acho que a palavra-chave é oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente não sabe se gosta de uma coisa, a gente ouviu falar, é tão distante, não está na rotina do nosso dia a dia, e você acha que você só não gosta porque você não convive, né? As impressões e as sensações que você tem são de terceiras pessoas que muitas vezes também não conviveram e não consumiram ou não participaram desse tipo de atividade. Então, como muita coisa, a ópera também é assim, você assiste a primeira vez, se apaixona e vai querer ver a segunda, né? E o espetáculo ao vivo, ele é muito diferente de uma telinha de celular, né? Acho que o celular tem importância, as redes sociais, as programações, a divulgação que é feita por esse meio é importante. Mas tem uma coisa da experiência humana, que é você compartilhar o espaço com outras pessoas, tanto as pessoas que estarão em volta de você assistindo, como as pessoas que estarão em cima do palco. É um elenco completamente de jovens, na faixa dos 19 aos 25 anos de idade, quer dizer, todo mundo está muito nesse mesmo universo de realização. São muitos, os cantores também todos muitos vêm de projetos sociais, e hoje em dia são alunos da universidade pública, né? Então a força da presença humana é uma coisa que, infelizmente, a tela não vai suprir, não vai substituir. E é uma experiência que só indo você pode saber o que você tem. E a disputa a demanda está muito grande, né? Todo mundo tem nos procurado muito, como é que a gente vai. Então, assim, os ingressos lá em Santo André são sempre gratuitos, os concertos da Orquestra Sinfônica de Santo André.
né, no sábado à tarde, e depois preços extremamente populares lá na Heliópolis, que é quase o valor de um café, né? E então, acho que a experiência da presença física, de você ir até o teatro, é uma coisa ritualística também, né? Você se preparar para, num determinado horário, adentrar um espaço que foi feito para te receber da melhor maneira possível, tanto no conforto da sua presença, com cadeiras, acesso, na realização acústica, o som é pensado para que você tenha uma experiência distinta de uma experiência que você tem no fone de ouvido ou no som do celular. Então, é uma experiência humana que é insubstituível. Então, quem não teve essa experiência ainda, eu sugiro que vá ter, porque é impressionante. E é verdade, com certeza, e vale a pena, né? Música de todos os tipos, né? De todos, Sim. ainda mais, é uma leitura com uma flauta mágica, vale a pena mesmo conhecer. Mas só aproveitando, você citou na resposta anterior em relação à formação do elenco, como que funciona a formação de todos que participam aí dessa montagem, né? Dessa ópera que será apresentada em Santo André e também em Heliópolis? Como funciona, quanto tempo de ensaio, como que esses bastidores é bem legal de também a gente saber. Então, é uma parceria entre 3 instituições, né? A Flauta Mágica foi uma produção feita que é o programa Fábrica de Óperas, que é um programa de extensão da Universidade da Unesp, que é a Universidade Pública Paulista. São Paulo tem 3 universidades públicas: a USP, que é afiliada na capital, a Unicamp e a Unesp, que tem campus pelo interior. Então, os participantes todos são universitários, né, jovens rapazes e moças. Muitos deles vieram de formação de projetos sociais, ingressaram na universidade, né, nos seus cursos de canto, curso de regência, vários cursos, e se juntam para esse programa, para essa atividade que uma vez por semestre a gente prepara 1, 2 títulos de ópera, sempre cantados em português na Unesp. Como eu sou coordenador do programa de ópera da Unesp e sou regente da Sinfônica de Santo André, falei, vamos juntar essas 2 atividades e oferecer uma experiência diferente para todos esses lados. E como o Bacarelli acabou de inaugurar o teatro, eu sou muito amigo do Edilson, né? Nós que fazemos música nos conhecemos muito bem. O desejo também de colaborar com a programação do Teatro Bacarelli, levando coisas diferentes, né, para Heliópolis, era muito grande. Então, a gente achou essa oportunidade. Então, essas 3 entidades se juntam para criar a oportunidade de realização desse espetáculo. Mas uma ópera, eu sempre brinco, né, operação de guerra, porque ela trabalha com todas as áreas. É música, teatro, é cinema, é vídeo, é luz, é som, é construção de cenário, construção de figurino, elaboração de objetos. Ela passa por muitos patamares, e todos esses patamares dentro da universidade foram parte da formação desses jovens universitários, que fizeram tudo: cenários, figurinos, adereços, preparação musical, o canto, tudo que você vai ver é feito por uma geração de jovens artistas entre 18 e 26, 27 anos. Nós estamos conversando com o maestro Abel Rocha, que é um dos grandes nomes da regência de ópera aqui no Brasil. Mas aproveitando, vou deixá-lo como um repórter aqui nosso, aqui do Download da Notícia, para fazer o serviço, que é anunciar, para convidar o público que está acompanhando a gente, para poder, em Santo André, neste final de semana, dia 1º de março, em Heliópolis, para acompanhar o retorno da Flauta Mágica, primeiro em Santo André, quase 3 décadas depois, voltando à cidade, e também aqui em São Paulo, no espaço do Bacarelli, aqui na Estrada das Lágrimas, que fica exatamente ali em Heliópolis, que é um espaço muito bonito e que vale a pena, né? São várias apresentações de música, de ópera, de arte, né? Sendo aí apresentadas também para o público, às vezes carente de cultura, e isso é importante. Cultura, educação, cultura é algo que faz realmente mudar a sociedade. Eu acho que isso é muito importante e a gente valoriza muito as apresentações culturais que buscam exatamente trazer conhecimento, valor, e que agrega a pessoa. Pois não, maestro, por favor. Então, a montagem da Flauta Mágica é uma parceria entre 3 entidades, como eu falei: o Programa Fábrica de Óperas da Unesp, a Orquestra Sinfônica de Santo André e o Instituto Bacarelli, que nos recebe lá no dia 1º de março, domingo, dentro da sua programação. O espetáculo é cantado em português, é uma ópera do Mozart, super divertida, cheio de situações
dramáticas, trágicas, líricas e engraçadas. E no sábado, às 18 horas, a gente apresenta no Teatro Municipal de Santo André, com entrada franca. Para retirar o ingresso é só chegar 1 hora antes na bilheteria, 1 hora mesmo, porque tem fila, vai ser disputado. E no domingo, às 17 horas, no Teatro Bacarelli, que é ali no Instituto Bacarelli, na Estrada das Lágrimas, em Heliópolis, com ingressos preços super acessíveis, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, quase todo mundo compra a meia. É um espetáculo que eu sugiro muito que vocês aproveitem. Se vocês não conseguirem assistir dessa vez, a Orquestra Sinfônica de Santo André sempre apresenta no último fim de semana do mês os seus concertos no Teatro Municipal de Santo André, com entrada franca. Então, sempre no último sábado e domingo, vocês podem ir lá em Santo André assistir concertos da orquestra, que a oportunidade é sempre importante. O Teatro Bacarelli começa com uma grande programação agora, que vai de quinta a domingo, e vocês podem se informar e estar sempre participando lá também. Acho que seria muito importante conhecer essa nova programação desse novo Teatro de São Paulo. Então fica aqui nosso convite para que vocês tenham essa experiência com a flauta mágica. Muito bem, Maestro, muito obrigado, prazer falar com o senhor, que é um dos grandes nomes aqui da música, né, da ópera, da regência de ópera no Brasil. Um prazer, parabéns pelo trabalho, por toda a trajetória, por sempre buscar aí na música, né, a forma de expressão de arte das mais bonitas que nós temos, né, e a música com certeza é isso. Sucesso, ótima apresentação e boa sorte, Maestro. Muito obrigado, Fred, muito obrigado a todos os ouvintes aqui. Agradecendo o Maestro Abel Rocha participando aqui com a gente do Download Notícia, primeira edição, né, trazendo também informações, né, a música faz parte, a cultura faz parte, né, do movimento do país, é muito importante apresentações como essa, você ter a chance de uma leitura de Mozart em português ainda, então não perca a chance, né, para você mostrar, né, ter a chance de conviver com uma apresentação tão rica e bonita como é a Flauta Mágica, sendo aí encenada, cantada e tendo a ópera feita em português para você que está com a gente aqui acompanhando o Download Notícia, primeira edição, né, que já trouxemos, claro, informações importantes da região do ABC, já trouxemos aqui, e agora também trazendo esse serviço que é exatamente uma obra sendo apresentada, a Flauta Mágica em Santo André, e vai acontecer nesse sábado, né, apresentação, chegando 1 hora antes, né, para você garantir o seu ingresso, e também no dia 1º de março aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, na região de Heliópolis, ali na Estrada das Lágrimas, né, bem pertinho ali da comunidade de Heliópolis. Então você pode acompanhar também esta apresentação com o Maestro Abel Rocha.